Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Caramba, o Corinthians amassou, atropelou o Fortaleza. No agregado 5-0, mas ontem, na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Fortaleza 0. No jogão, o Corinthians jogou demais, que belo resultado. Vamos ver o que o pessoal da Placar tá falando do Corinthians. O pessoal da Placar é o mesmo esquema da Fox Rádio, pra quem se lembra aí, tinha o Benjo, o Mano e tal. Mesma pegada, esse daí tem o Sormani, tem o Flavinho, é bem legal o programa deles. Eles estão falando sobre o Corinthians e a chave que o Corinthians tem até a final da Sul-Americana. O Corinthians é gigante demais. Eu, nesse programa, sou o único que em todos os palpites aposto sempre no Timão. O Corinthians ontem goleou o Fortaleza, está nas semifinais da Copa Sul-Americana, possibilidade de título muito grande, muito visível, muito próxima do Timão, mas o Campeonato Brasileiro está aí e está na zona de rebaixamento. Então temos o Corinthians hoje como grande destaque do Opinião Placar e tem, é claro, a rodada da Libertadores. Hoje tem São Paulo e Botafogo, hein? Que jogaço aqui no Morumbi. Tá, Francicani? O quê? Porque o Corinthians vai cair, porque o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. O único cara entusiasmado com o Corinthians aqui é o Quesada. O Quesada, desde o início, foi impressionante. É o único cara que aponta o otimismo, não é? O momento que o Corinthians está vivendo hoje. Ele sempre falou, calma que vocês vão ver, o time é bom. Vocês não são corintianos, vocês não sabem quem é ser Corinthians. Vocês não conhecem Itaquera, vocês não sabem como é que vira uma chave lá. Vocês não sabem quem é o verdadeiro Yuri Alberto. Sim, exatamente. Este craque subestimado. Jogou, não é verdade? Jogou pacas, acabou com o jogo. Meu Deus do céu. Aí eu te pergunto, você vai tirar o Yuri Alberto pra colocar o Memphis? Não. Claro que você vai tirar, óbvio. Sim. Pô, mas é justo? Putz, você fica... É duro. Ou vai mudar o sistema. Não, vai jogar ele, Memphis. Sistema, meu amigo, sistema é o Corinthians ganhar. Pensei que você ia falar sistema é o Palmeiras. É o baralho. Português que defende o sistema lá no Palmeiras. Bom, gente, bom dia pra todo mundo. Estamos começando nossa Opinião Placar de hoje. Depois de uma terça-feira gloriosa pro torcedor do Corinthians, né? Que foi a Itaquera ontem. Viu uma goleada. Pessoal, interrompendo o vídeo que vocês estão assistindo, é super rápido, um recadinho pra vocês. Aqui embaixo aqui tem um coraçãozinho escrito valeu demais. Se você quiser colaborar com o nosso canal, clica nesse botão e coloca o valor que você quer ajudar o nosso canal. Assim a gente continua colocando nossos vídeos, postando nosso conteúdo e tendo aquela conversa de corintiano para corintiano, tá bom? Sem compromisso nenhum. Quem quiser ajudar, só colocar aqui no coraçãozinho, valeu demais. Em cima do Fortaleza, do forte Fortaleza, viu o Memphis Depay dando assistência, uma partida impecável do Yuri Alberto, enfim, foi uma noite de muita festa. Romero também é um. Os caras não gostam do Romero. É inacreditável. Outro dia eu propus para um amigo meu, corintiano, quer trocar o Soteldo pelo Romero? Eu falei, eu troco na hora. Eu falei, eu também troco. Nossa, mas imagina. Não dá pra comparar o Soteldo com o Romero, gente. Não dá pra comparar. Entrar aqui, Michelete, vem cá, você tá... Vem cá, entra aí. Entra aí. Ô, Michelete. Quebra meu galho. Entrega o roteiro e vai pra casa do chapéu. Obrigado, com o roteiro aqui. Não! Tô com a caneca, louco! Puta vida. Muito bem, olha aqui. Vamos começar falando do Corinthians e já vamos pedir a todo mundo que tá chegando no programa pra dar aquele like, aquela curtida. O nosso canal, atenção, palmas para nós. Chegamos finalmente aos 200 mil inscritos. E olha, é um número muito significativo. Isso acontece menos de 2 anos depois de a gente inaugurar o canal, porque nós inauguramos do zero, né, que sabe? A gente inaugurou, depois refez o canal. E o que é muito interessante é o seguinte, a gente tem em média, todos os dias, cerca de 1/4 dos nossos inscritos, às vezes mais, assistindo ao programa. O cara do outro lado vão cantar. O Facincani, quebra meu galho, sai da placar e vai pra casa do chapéu, vai pra Barueri. Bom, vamos começar com o Timão. Bom dia a todos, bom dia, Quesada, bom dia, Sormani, bom dia, Facincani. Apesar da sacanagem de vocês, de tudo isso que vocês disseram, é uma grande mentira, eu nunca falei isso aqui. Mas tá tudo certo, tá tudo no canal. O que a gente falou, muito sério agora, me permita, Flavinho, um segundo. Nós falamos que o Corinthians poderia sim sonhar com Sul-Americana e Copa do Brasil, Copa do Brasil. Claro, como não. Mas a situação do Corinthians continua periclitante no Campeonato Brasileiro. Ele precisa, né? Você quer apostar comigo?
Não vai escapar, mas ele precisa fazer a pontuação e mostrar pra gente. Calma. Não, eu tô calmo. Eu falei faz tempo. Uma coisa Calma, que eu tô tem que se dizer... Desde 1910 eu tô calmo. Uma coisa que tem que se dizer que, de fato, se consumou naquilo que você defendia de tese era... Ou o Corinthians abre os cofres pra não cair, ou cai. Foi pensamento. Ele abriu o cofre. Ah, sim. O Corinthians, depois da janela, é outro time. Vamos olhar rapidamente aqui o caminho do Corinthians Tá e dos tentando outros sobreviver. times, é claro, nessa Sul-Americana, Melhorou. pra gente já tentar antever aquilo que vai acontecer. O Corinthians, então, eliminou o Fortaleza, foi 2-0 lá e depois 3-0 aqui em Itaquera. E o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Racing. Racing da Argentina. Né? O grande... Mas aí, meu companheiro, aí vem aquela história. Aí vai né? pros pênaltis. Não, o Cruzeiro contratou o Fernando Diniz. Diniz. Ontem eu estava Nós ouvindo uma falamos. entrevista do Fernando Diniz sobre isso. E ele falou que o Fábio também não sabia jogar com os pés. Também tinha muita dificuldade. Ele Uma treinou pergunta. e o Fábio aprendeu. Então ele vai treinar, Ele treinar. não vê problema nenhum no Cássio jogar com os pés. Tentaram isso no Corinthians e o desengonçado Cássio. Eu também acho E isso. outras vezes o Cássio recebia a bola e ele fazia assim pros caras. Me ajuda aqui. Me ajuda que eu te ajudo. Uma sugestão. Então está o panorama, o retrato Facincani da Copa Sul-Americana neste momento. Hoje, então, teremos os jogos de hoje. São Cruzeiro e Libertad, é isso? Eu acho que o Corinthians está na final. Fica mais fácil de passar o Atlético Paranaense. Por questão de logística, tá brincando, né? Eu acho que é mais fácil passar o Atlético aí. Que também tá com técnico novo. Tá com técnico novo, tá chegando o Lúcio Gonzalez e tal. O Atlético não vive um bom momento. Cruzeiro não amanhã. vive. Cruzeiro amanhã, só pra... Como é que é? Cruzeiro é amanhã. É amanhã, tá. Desculpe. O Atlético não vive um bom momento. O Racing é sempre um time argentino, é chato. O cilindro é muito complicado. Muita gente diz que. É time grande da Argentina. É time grande. Muita gente diz, inclusive, que a torcida do Racing é a mais fanática da Argentina. Muita gente diz isso. Então era melhor, mas eu acho que o Corinthians tem condições de passar pelos dois. Pelo time que tem, pelas opções que tem. Pelo momento. O técnico Ele está dominou. recheado de argentino, de gringo. Exato. Vocês não sentem lá. Exatamente. Então eu acho que, pra mim, o Corinthians está na final. Pra mim, o Corinthians... A Comebol, ela já reviu algumas decisões recentes, por problemas de logística e tudo mais. Ela mas beleza. reviu no Mas não mesmo saiu- Ok, mas nada cidade. impede. Mas nada Fortaleza e não impede. sei o que- O Fortaleza, e ela trocou o estádio, tava Tá bom, marcado o pra Corinthians e o Cruzeiro vão jogar onde? Pode jogar em Brasília. Brasília. Pode jogar em Brasília. Pode jogar em Salvador. Mas o. Jogar aqui no Brasil. Facinho, Porque você sem tem virar duas bagunça, torcidas, né? sabe? Eu também acho, vira bagunça, vai ser um vira jogo. bagunça. Eu acho que não. Aí amanhã, cara, o time da Argentina, ou o time do Uruguai, do Paraguai. Por que a gente não foi virar bagunça? É por isso que esse país não dá certo. As leis no Brasil foram criadas para não serem cumpridas. É que eu acho que falando de Comebol. Não vamos estender isso para América do Sul. Entendeu? Aqui as coisas não funcionam. Mas, senhor Mário, por exemplo, Regra. a final da Libertadores, nem o estádio ainda tem. Da Libertadores? Da Libertadores? Não, vai ser no Monumental de Nunes. Vai se o River chegar. Tá, e se não chegar, Não. vai ser um estádio menor lá em Buenos Aires. Pronto. Então, mas mas já não vai mudou. mudar de cidade. Entendeu? Eu acho que assim, Mas não vai mudar de cidade. Cruzeiro e Corinthians é muito grande pra Assunção. Palmeiras e Flamengo era muito grande para Montevidéu. Não, Montevidéu tem Nacional e Penharol. É uma cidade Como assim? acostumada a duas torcidas grandes. Mas, mas é pra longe Assunção daqui. do Paraguai, tá tranquilo. Ok, mas não sei. faça que ele me inventa. Porque assim, o Vai defensor... dormir. E outra coisa, o Centenário é estádio pra mais de 50 mil pessoas, certo? O Defensor do El Chaco vai ter no máximo 40 mil. Pra Itaquera Cruzeiro e Corinthians, também. 40 mil é pouca gente. Itaquera também. Eu sou favorável a. Sim, mas não vai ter uma decisão lá. Eu sou favorável a 2 jogos na decisão. Eu não gosto dessa Eu também, ideia 2 de um. jogos. Só que recentemente a gente estava falando com o pessoal da FC10, né? Que é a agência Sim. que comercializa tal, a Comebol e a Sul-Americana. Houve um crescimento da Libertadores e da Sul-Americana em relação a dinheiro, Flavinho, porque essa final única. Os patrocinadores adoram isso, porque os caras envelopam. O nome de Envelopam o estádio, envelopam o estádio, ah. a cidade. Vocês lembram quando a gente fez aquela final lá que deu um baita de um rolo? E a final era pra ter sido em Santiago, a gente tava com problemas sociais. Foi pra Lima? Foi pra Lima. Pra Lima. Aquilo foi uma confusão Foi um perrengue, foi danada, Flamengo porque e teve River, que né? mudar toda a estrutura. Gente que ia, acabou não indo, porque virou uma confusão. Não tinha voos. Por exemplo, eu tô vendo os voos pra Assunção. Eu tá? já comprei minha passagem pra Assunção, vou fazer eu o quê também, com mas ela? assim, já, por menos de R$ 2.500 hoje, você já não consegue pegar a passagem. Quando chegar mais próximo, vai ficar mais caro.
Agora, você imagine, a torcida do Cruzeiro é uma boa torcida, os caras viajam também. Como é que você vai colocar Cruzeiro e Corinthians numa cidade, o estádio talvez comporte, mas numa cidade que não vai conseguir receber todo esse volume de gente, entendeu? Então é isso que tem que ser repensado, porque na Europa... Mas Assunção dá. Assunção não é uma cidade tão turística assim, Não, né, Flavinho? não é turística, gente. Não, Mas o espera Corinthians fez um pouquinho. baita jogo ontem. É a capital do Paraguai. Vai dar pra receber esse jogo tranquilamente, imagina. Minha final é Corinthians e Cruzeiro, eu falei já desde a semana passada. Eu acho que é a minha também. Eu acho, olhando pra esse chaveamento, é a minha também. Bom, ontem em Itaquera, o Corinthians ganhou de 3-0 do Fortaleza, fechou o confronto em 5-0. Leandro Quesada, conte o que aconteceu, tudo. O Corinthians se classificou no primeiro jogo em Fortaleza, né? Lá o Corinthians se classificou. Ontem o Vojvoda me decepcionou de uma forma absurda. Eu considerava, e eu considero um dos grandes técnicos do Brasil, para não voltar à discussão da semana passada, porque a gente deixou bem claro aqui as nossas posições. Eu acho que os técnicos precisam, principalmente os que vêm de fora, os estrangeiros, eles precisam trazer algo que vai ficar como legado para o futebol brasileiro. Ontem o seu Vojvoda simplesmente tirou o trio de ataque do Fortaleza. Ele deixou Pikachu, Breno Lopes, que entrou bem depois do segundo tempo, e o Luthiero, que é o artilheiro do time. O que ele falou pra todo mundo com essa escalação sem os três? Já era. Já era. Me desculpe, porque... virou 0-0, né? Se é o Ramon Dias fazendo isso, o tal do Quesada lá da Placar ia detonar o Ramon. Porque ele é técnico do... Imagine! Precisa vencer, deixa o artilheiro fora do time. Pô, ele tirou o trio de ataque ontem. Mas foi o que eu falei ontem no o que eu falo. A gente tem que bater palma pros estrangeiros, legal, só que o Vojvoda, nos 2 jogos, foi mal pra caramba. Sim, então vamos mandar embora o Vojvoda, é isso? Eu não tô falando, eu só tô falando. Não, tô entendendo isso. Não, eu não falei nada de mandar embora. Não, o Vojvoda é muito melhor que qualquer técnico brasileiro. Mas fez cagada. Ué, mas ninguém é duas cagadas. O Guardiola já fez. Quando os técnicos brasileiros... Quando os técnicos brasileiros fazem... Quando os técnicos brasileiros fazem cagada, a gente tem que falar. Sim, mas do jeito que você tá falando, parece que os caras têm que ser mandados embora. Porque que revolução que os caras vão fazer aqui? Mas eu não falei nada de mandar embora. Ninguém faz revolução em lugar nenhum. A última revolução no futebol foi feita pelo Guardiola. Nada de ser mandado embora. Eu só estou dizendo que a gente aplaude esse cara a todo instante. E ontem ele fez uma grande cagada. Ele tirou o trio de ataque que funciona muito bem pra tentar fazer 2 gols contra um time que tinha vantagem de 2-0. O Marinho não é melhor que o Pikachu? Pra atacar? Eu não acho. Eu acho. Porra, então eu acho. Ele tem um chute de fora da área. Os números do Pikachu aí. O Lucero é o centroavante titular. Fazer contra o Bahia, tudo bem. Tudo bem, mas é gol. Quando faz contra o Bahia, não serve. Não jogou nada ontem. Se não faz, você joga ele no rio e no mar e manda o tubarão comer. O Marinho não para em nenhum lugar, senhor Mani. Mas não é isso que eu tô discutindo. Tô discutindo o seguinte, que o Marinho é mais atacante do que o Pikachu. Ele fez uma final de porcaria lá, Palmeiras e Santos, sumiu no jogo, era a grande estrela do Santos. Mas eu acho concordo com você. Foi pro Flamengo, mas não ele fez mais atacante nada. do que o Pikachu. Tudo bem, mas o trio que funciona é só ver os números. Tanto é que a gente faz seleção aqui, a gente bota o Pikachu de lateral direito. Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Esse é o ataque do time. Agora, e o Pikachu não é lateral no time, ele é atacante. Ele poderia... o Ramon Dias, desculpa, assim, por outro lado, montou um time... O que esse time do Corinthians que entrou ontem em campo estava muito diferente da nossa escalação aqui, do nosso campinho? Só o Martínez que entrou desde o início, porque ele estava na dúvida de 2 zagueiros. Em vez de quem que mesmo que a gente tinha colocado? A gente colocou o Rian. Rian. O Rian que era o cara que eu queria descobrir outro dia. Vocês falarem Charles, você quer o Rian. Então, ontem o que ele fez? Ele colocou só 2 zagueiros, ele colocou o Ramalho e o Félix Torres. E aí ele colocou... é a dupla titular, né? Ele está jogando 4-4-2 e Losango, que é o simples. Martínez, e o... Coronado, Carrídio, Martínez, Memphis Depay e o Romero. Memphis entrou no segundo tempo. O Memphis Depay não. O Yuri Alberto e o Romero. O Carrídio é um jogador interessante porque você não consegue identificar qual é a posição dele. Ele jogou ontem aberto pela direita, ele fez o corredor central e ele jogou pela esquerda. Ele é híbrido. Ele faz todas as funções. É a função tática de preencher espaço. Seria muito legal o Vini Júnior andar com o Carrídio um pouquinho para entender que ele pode jogar na direita também. O futebol é preenchimento de espaço.
tudo que a gente Não, fala... e aí mérito de treinador tudo que a também, gente- que dá um certo... Que dá uma dá certa liberdade pro cara liberdade fazer. ao O jogador. Ramon conhece ele muito bem dos Dá tempos liberdade da Arábia pra fazer, Saudita, né? Então, assim, é muito Mas mais enfim, fácil. o Corinthians Não fez tem um nem jogo. adaptação pra O ele. Corinthians fez um jogo tranquilo, light, esperou o Fortaleza se desenvolver. O Fortaleza bateu bastante ontem. Ontem o Bidon tomou 3 faltas no início do jogo, duríssimas. O Fortaleza foi com essa postura pra tentar fazer a pressão. Não conseguiu tirar a bola do Corinthians. Eu dava... Você tava lá no Neto e a gente tava aqui discutindo. Eu tinha dado a sugestão de você abrir mão no Fortaleza pra tentar surpreender o Corinthians, porque todo mundo sabia que o Corinthians ia jogar nesse sistema, tá? 4-4-2, losango, preenche os 2 volantes ali, um pela direita e pela esquerda. Com variação no 4-3-3. Você ganha 3 meias. O Corinthians não tá jogando com 3 volantes, ele joga com 3 meias. Porque o Carrijo é o quê? Meia. Ele é tudo. O Bidon é o quê? Meia. Né? Volante. Mais o Coronado. Volante não, ele desenvolve Volante jogo, meia, né? E aí você volante tem o meia. Martinez ali, que é o Pitbull. Pra você tentar quebrar um pouco desse sistema e forçar a impedir o Romero a ter liberdade dos caras, você poderia trazer o Tinga pra zagueiro, tá? Tira um zagueiro do Fortaleza e manda o Pikachu e o Marinho dobrarem. Aí você ganha um corredor, ou ganharia no Fortaleza, com os dois, e principalmente eu tô contigo nessa, eu acho que o Pikachu é o cara que hoje, no Fortaleza, E além o do Breno entrou Pochettino... muito bem no jogo. Entrou bem, mas não... Fez um gol, inclusive. Fez, tá impedido. Então, assim, você poderia tentar dar ao Fortaleza uma chance de, pessoal, tudo bem, tá 2-0, mas ou a gente vai, ou tenta surpreender, porque se a gente continuar na mesmice como achei que foi ontem, vai acabar tomando uma sacolada. E tomou uma sacolada. E o grande né? nome do Corinthians hoje ontem foi o Yuri Alberto, o Quesada? Eu gostei muito do Yuri. O Romero foi bem. O Romero sempre vai bem, né? Até quando ele não vai bem, ele vai bem. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, que ele perdeu. Agora, uma coisa que... Coronado espertíssimo. O Depay ainda visivelmente fora de forma. Ele entrou com quantos minutos, o Depay? Acho que uns 25. tinha já aí, uns 30, quase 30 de Tá, jogo. estranho. Jogou lá os Bem, 20 minutos. Deu assistência a pra um gol, jogada deu foi passe linda. pra um gol, Por né? exemplo, que ele poderia ter feito o chute, mas como ele viu... Ele não teve confiança Não, no ele chute traz ali. o... Ele traz a bola da improviso, né? direita pra esquerda e cruza pro Pedro Henrique fazer o gol, né? Você vê de quem sabe, né? O cara não é... vocês estão exaltando o cara por um passe. Não, tem jogador que vai tentar dar um passe desse e cai. Eu vejo um monte, todo dia. Ele não, né? Você vê que a Não, e inteligência... deu o passe e fez o gol. Indo, Tá tudo joga certo. muita bola. Ele não tá, assim, ele não tá ainda... 100% fisicamente, Não, e assim, mas... ele não encaixou ainda, entendeu? Talvez não esteja 100% esse ano. Talvez até o final do ano não esteja 100%. Mas é culpa dele, né? Vou fazer Claro, aí não é o Corinthians. Porque o ele é um Corinthians jogador tá abrindo as de portas futebol, pra ele tem ele, que se lógico. preparar. Quem que vocês estão falando? Do Memphis Depay. Do Depay. Talvez não esteja É nem culpa do 100% jogador. até o fim É o do que ano. eu falo Talvez do seja pra Coronado. 2025, mas vai ajudar muito. O Coronado demorou 6 meses pra entrar Claro. Mas ter uma preparação física ideal. E eu não posso treinar, o Sormani não pode treinar, você não pode, nem o Flavinho pelo Coronado. Se o cara é um jogador de futebol, ele tem que ter uma academia em casa. Contrata um profissional. Claro, Esses caras ganham 2 milhões. Paga 15 pau, aí você tem um Ricardinho Rosa pra cuidar de você. É isso daí. Agora, o instrumento do jogador é o corpo dele. Pô, né? me chamou a atenção, depois do fim do jogo, uma entrevista do Yuri Alberto. Né? Porque nos últimos 2 jogos do Corinthians, esse recorte recente, que é o que a gente tem que analisar, Atlético Goianiense ontem, pra mim ele acabou com o jogo. Com os dois. Ele foi o melhor em campo. O Romero fez gol, fez os 2 gols contra... Mas a participação do Yuri Alberto foi bastante efusiva. E depois do jogo ontem ele falou assim, eu queria ter ido embora pro Southampton. A diretoria negou a proposta sem me consultar. Isso ele falou. E pro ano que vem não sei. Aí a pergunta que fica é, e agora? Ué, tem tanta gente querendo que ele fosse embora. Pois é. Mas ele jogando esse futebol, né, que sabe? Esse é um jogador, né? Exatamente. Esse é um jogador esse e o Alberto interessa. Interessa, sério. Aquele outro que trupicava e caía sozinho, chutava pro gol, a bola ia pra lateral. Aí esse não interessava. Agora, você vê como é importante você ter um time bom. O time bom potencializa o jogador. Time ruim, você que fala isso, né? Joga pro buraco. Joga o cara lá pro buraco. Joga pro buraco. O Yuri Alberto não era tão ruim como a gente tava vendo. Imaginava e falava. O time melhorou, ele cresceu. Entendeu? E se torna uma ótima opção de banco a hora que o Depay tiver 100%. 100%. Eu costumo dizer, a gente quando era garoto e jogava futebol na rua, quando você joga
E aí tá, né? Vamos escolher os jogadores aqui e tal. Sim. Pô, aí sempre tem um craque da rua, né? Quando você entra no time do craque da rua, você fala, cacete, hoje eu vou voltar pra casa. Vou ganhar um vai dar joguinho. uns tapas na minha orelha porque eu voltei tarde, mas pelo menos falar, venci o jogo, né? É assim, pô. A presença do Memphis Depay, meus caras já... Né? O Pedro Henrique ontem Não, entrou... mudou o ambiente. Entrou e Mudou falou, o eu tô ambiente. jogando ao lado do Memphis, entendeu? O Coronado... O Garro é genial, né? É. Como o Garro joga. Agora, o Garro é Yuri... monstro. O Luizão fala muito isso daí, o centroavante, né? Ah, dele Ele é- fala é. que o Yuri não é um centroavante. O Yuri ele tem que sair mais da área. Porque quando ele tá pra decidir, ele tem uma dificuldade enorme. Ontem ele perdeu um gol feito também no jogo aí. Ele perdeu um gol feito. Todo jogo ele perde um gol feito. Pra fazer um gol ele precisa de 5 oportunidades. Ele faz um gol a cada quase 400 minutos. Isso é quase 4 dias, né? É muito... os números não ajudam. Ah, mas tem 17 gols, tudo bem. Mas ele precisa ser decisivo contra o Flamengo agora, entendeu? Ir lá no Maracanã e fazer o gol da vitória e falar, opa, tá vendo, Quesada? Chupa, Quesada. Parecendo alguém que Eu eu sou conheço. Yuri, entendeu? Não, é verdade, o cara tem que Qual o fazer próximo gol. jogo do Corinthians? Que sabe? São Paulo em Brasília. em Brasília. Esse fim de semana agora. Esse é jogo. São Paulo e Brasília. Esse é jogo pra aparecer. Esse é jogo pra fazer Opa. gol. Você vai comentar, Caçada? E esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Peço pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like pra fortalecer a nossa comunidade. Peço também que você coloque nos comentários aqui o que você achou do Coringão ontem e quais os próximos passos do Corinthians na Copa Sul-Americana. O que você espera? Pega o Racing ou o Atlético Paranaense? Coloque aqui nos comentários. E também ative o botão das notificações, assim todos os vídeos que a gente colocar no ar você fica sabendo em primeira mão. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!